nós. No nome de Jesus, amém. Obrigada, Disse. Podeis assentar, queridas meninas. Eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus por esta oportunidade de poder servi-lo. E eu sou muito grata quando tenho a oportunidade de poder ministrar. Então, a minha gratidão a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. A minha gratidão à pastora Hilda, que foi que entrou em contato comigo, viu, pastora? Obrigado pela confiança e a coragem, viu? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de poder ser útil no reino do Senhor Jesus Cristo. E a minha gratidão a você que teve coragem de voltar de noite. Ô, povo corajoso. Gente, eu estava pregando lá em Pernambuco, não é? E aí, era para pastores, né? E aí tinha uma irmã que falava assim, é forte. Aí daqui a pouco ela gritou assim, isso aí é extra forte. E eu me distraí, gente, me deu uma crise de riso. Eu falei, Senhor, já ouvi de tudo, mas extra forte na mensagem foi a primeira vez. Não é? Mas é lindo a modo pela qual Deus trabalha. Não pense você que eu sempre fui assim, não, tá? Porque eu não era assim, não. Não era assim, eu já fui uma pessoa muito chata. Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro você olha para a sua irmã e fala assim, mas você jantou, hein, criatura? Fala para ela e fala. Ô, irmã, eu estava lá na cozinha ontem, eu vi uns pratos de pedreiro. Mas vocês comem? Se não era pedreiro, era servente. Vem para nutrir a alma e o estômago, né? Verdade, mas que comida boa, né? Fala sério, hein? Glória a Deus. Pois é, então, eu não sempre fui assim, desse jeito, não. Deixa eu contar uma experiência para você. Há um tempo atrás, ó irmão aí, o câmera aí, eu não sei pregar parada. Viu? Os meninos lá da minha igreja sofrem comigo. Porque se eu parar, eu não falo, entendeu? Presta atenção, coisinha. Você foca aqui, tá? Em mim que eu ando. Irmãos, irmãs, um dia eu fui pregar num chá da Assembleia de Deus. E aquele dia o céu abriu. Foi extraordinário o que Deus fez com aquelas mulheres. Eu fiquei surpresa de ver a manifestação da glória de Deus naquele sábado à tarde. E eu, na minha ignorância, na minha miserabilidade, na minha mediocridade, posso falar mal de mim? Você não, eu posso. Eu saí muito grata a Deus, entrei no meu carro e caí na besteira de debruçar no meu volante e fazer a oração mais hipócrita que um ser humano pode fazer. Eu debrucei no meu volante do meu carro e disse assim, Deus, muito obrigado, porque nessa tarde o Senhor desceu aqui. E eu quero te louvar, porque eu fui criado no lar cristão. Eu sou gospel desde criança. Senhor, eu nunca desviei, eu nunca te abandonei, eu nunca prostituí, eu não sou ex nada, eu sempre te servi, e eu te louvo porque eu não sou ex. E o Espírito Santo me repreendeu, você é ex sim. Eu falei, eu não sou ex não. Você é ex sim, Eliette Lara. Eu disse, Deus, eu sou ex o quê? Posso falar, não sei que seja ex-magra. E o Senhor falou comigo de forma que explodiu dentro da minha mente, do meu coração. Você é ex-chata. Porque você era insuportável. Minha família está aqui, pode confirmar. Você é ex-chata. Você era indesejável. Insuportável, até que eu tratei o seu caráter. Eu não tenho vergonha de falar não, porque glória a Deus que deu tempo, não é? Eu acho que eu testemunhei aqui da outra vez que eu vim. Olha para sua irmã e fala assim, não se distraia. Presta atenção que esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eu cresci numa igreja. Eu aprendi muito cedo a amar a Deus e ser fiel a Ele. Porque eu tenho uma mãe muito, muito exemplar na vida cristã. Eu cresci. E graças a Deus, realmente, eu nunca me afastei.
E eu sempre fui muito envolvida em liderança. Presta atenção, eu estou falando sobre não distrair. E eu, quando solteira, eu trabalhava nas federações da minha igreja, igreja presbiteriana, federação de jovem e tal, aqueles encontros, porque na minha época o negócio era bom, aqueles encontros de jovem. Quem é dessa época, gente? Ai, meu Deus do céu, do século passado. E eu casei no mesmo ritmo, no mesmo pique. Meu marido já era pastor. E então eu continuei no mesmo ritmo, no mesmo pique, trabalhando, viajando, prega aqui, prega lá e tal. Até que um dia Deus mandou eu calar a boca. Deus falou para mim, eu estava num evento que eu havia programado, e a coisa estava saindo muito bem. E eu sentada, eu gosto muito dessa coisa da coordenação. E eu falei, nossa, mas eu sou boa nesse negócio, hein, deu tudo certo. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, cala a boca. E Deus já está falando com alguém aqui, viu? E eu olhei para frente, olhei para trás. Naquela época pastoreávamos Cianorte. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar sobre não se distrair. E aí, quando eu percebi que era o Espírito Santo me chamando para uma conversa, eu disse, Deus, por quanto tempo? Ele falou assim, até o tempo que eu lhe mandar voltar a falar. E nesse tempo, então, Deus nos trouxe para Maringá. Então, isso já faz 30 anos e meio. Foi em outubro, antes de eu vir para Maringá, que foi em janeiro de 92. E eu vim calada, muda. As pessoas perguntavam se eu tinha problema de auditivo, porque eu não falava mesmo. Eu ia para a igreja calada e saía muda, ninguém ouvia minha voz. Porque Deus não me deixava falar. Imagina eu sem falar. Presta atenção, coisinha. O trem era feio. E eu sou muito difícil de chorar. E naquela época era pior ainda. E então e Deus não me deixou falar. E eu vim para a igreja nós viemos com muita dificuldade naquela época. A igreja estava passando e Deus nos trouxe para a restauração. Mas eu não podia abrir a minha boca. E você sabe, você é mulher como eu. Você sabe que nós temos uma coisa que chama intuição, é ou não é? É. E você vê antes dos maridos, dos filhos, dos genros, e você vê e fala assim, é isso. Você não pode depois falar, bem que eu avisei, você não pode não. E Deus não me deixava falar. E aí foi nesse período de não falar que eu fui para a vida acadêmica. Eu me distraí. Eu fui para a vida acadêmica e eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar e eu gostei de estudar, porque eu gosto de estudar. Eu gosto de ler. Mas eu não percebera que aquilo era uma distração já minha para eu fugir do propósito. Da trajetória, da jornada que Deus tinha para mim. E eu me envolvi na vida acadêmica e fui. Lá no final da mensagem eu termino. Porque eu comecei a falar aqui com vocês. Nós mulheres somos muito vulneráveis à distração. Somos ou não somos? Você distrai copiando o modelo da minha roupa. Você até tira foto. Eu também sou assim. Você distrai. Nós somos muito vulneráveis para a distração. Somos ou não somos? Somos. Nós somos. A minha amiga, ela que faz toda a minha agenda, a menina da minha igreja, da rede, de líder da rede, ela pediu um Uber. Presta atenção. Estou falando sobre distração. Não estou fora da mensagem, não. Deus está falando com alguém aqui. Ela pediu um Uber. Aí o cara falou assim, eu estou indo aí com um carro branco. Aí estacionou um carro. Ela mora perto de um restaurante, ela entrou. Aí o cara do Uber olhou no retrovisor e falou assim, a senhora é o seu Samuel? Aí eu falei assim, ai moço, é que o Uber falou que era branco. Ele falou, então, mas eu vim buscar o seu Samuel. Olha a distração. Ela não olhou a placa do Uber. Não é? Aconteceu um episódio muito interessante. Uma amiga ligou para outra e falou assim, amiga, oi, desce aí que eu vou passar você para pegar você que nós vamos no shopping. Tá bom, estou descendo. Aí ela desceu, isso é fato, tá? Aí ela desceu, chegou, entrou no carro e a amiga estava muito nervosa dirigindo. Estou falando sobre distração. Por que você está nervosa assim? Eu falei, esse prefeito nosso aqui não tem o que fazer, fica colocando radar nas ruas.
Enche a rua de radar. E a menina procurando radar, dirigindo e se distraindo procurando radar. Eu falei assim, mas por que você está tão brava assim com o radar? Eu falei assim, em 3 dias eu levei 3 multas. Você acredita que esses dias eu procurando radar, eu quase bati num poste? Oh, não conheço ninguém aqui. Aí ela falou, sério, amigo? Eu falei, sério? 3 multas em 3 dias. Então agora, quando eu saio de carro, eu fico procurando aonde tem radar. Aí a amiga respirou, muita paciência nessa hora, e falou para ela assim, não era mais fácil você focar no velocímetro? Tem muita mulher procurando radar. Foca no velocímetro. Foca no velocímetro. Abra sua Bíblia, Hebreus 12. Para de procurar radar. Foca no velocímetro, que você vai na velocidade certa. Você vai na velocidade certa. Viu? E nós precisamos entender isso. Enquanto você abre aí, gente, e mulher se distrai mesmo, distrai. Esses dias eu estava descendo, eu tinha atendido, já eram umas 3h30, eu estava com muita pressa, que eu ia pegar um voo à noite, tardinha. E eu estou descendo, e lá na minha cidade, foi agora em fevereiro, e eu de máscara, e eu descendo, eu falei, tenho que ir embora, já são 3 e pouco, eu tenho que terminar minha mala e ir para o aeroporto. E aí uma mulher se aproximou de mim, eu estou falando sobre se distrair, e falou, oi, eu falei, oi. Ela, tudo bem, tudo bem. E eu percebi que eu não a conhecia. Que eu tenho dificuldade com o nome, mas a minha mente é fotográfica. Aí ela falou assim para mim, que linda sua sandália. Eu disse, obrigada. Estou falando sobre se distrair. Aí eu parei para poder atender a mulher na rua. E eu morrendo de pressa. Ela falou assim, onde você comprou? Não, Deus faz essas coisas comigo, irmã. Aí eu falei assim, na loja. Aí ela falou assim, qual é a marca? Aí eu no meio da rua, você quer ver? Hoje eu estou de Usaflex, porque agora eu só uso Usaflex. Se você quiser me presentear, Usaflex 35. Aí eu tirei assim no meio da rua, uma sandália verde, eu sou bem discreta, verde com preto assim, né? Aí ela falou assim, pode tirar foto? Falei, pode, claro. Aí ela fotografou, falou, muito obrigado, você tem muito bom gosto. Eu falei assim, eu sei, querida, causei a sandália. Eu estou falando sobre distração. Aquela mulher me fez distrair, parar, para perguntar onde eu tinha comprado minha sandália. Olha como nós somos vulneráveis para a distração. Eu fico pensando como é incrível como nós, mulheres, prestamos atenção em detalhes e às vezes um detalhe tira-nos da concentração. E quando eu falo de distração, eu estou falando sobre aquele momento que você se torna desatento, você desvia a atenção do foco daquilo que você não poderia tirar da sua frente. Eu não estou falando de distrabilidade, aí é patológico. Eu estou falando de distração. São coisas totalmente diferentes. É aquilo que faz você perder a direção, o foco por coisas que não são às vezes importantes. Então você abriu a sua Bíblia em Hebreus e veja bem, na atualidade nós estamos vivendo momentos em que nós somos levados muito a se distrair. E eu vou te contextualizar nesse texto para você poder entender. O contexto quando essa carta de Hebreus foi escrita, era uma época de perseguição social e física, embora ninguém tinha morrido ainda. E eles precisavam então renovar a confiança, serem aí conduzidos a perseverar diante daquela situação, porque o escritor queria prevenir aos cristãos a eventual possibilidade de voltar ao judaísmo. E ele vem então com o tema de apresentar o sacrifício de Cristo como suficiente para a salvação e dizer para eles, a nova aliança é superior à antiga aliança. Não precisam vocês voltar. Não se distraiam com o que vocês estão ouvindo. Não olhem para trás. Esse é o contexto que a carta foi escrita. Ô, irmã, você já não teve vontade de voltar? Não pode não, hein? Voltar para trás é ruim, hein? Pitou aqui. Quantas vezes nós nos distraímos querendo voltar
Não é? Então é nesse contexto que o texto é escrito para levar aqueles cristãos a amadurecer na fé. Abriu aí o seu texto? Então vamos lá, Hebreus capítulo 12. Eu quero ler com vocês o verso 1 e o verso 2. O escritor aos Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, diz comigo, peso, e do pecado, diz comigo, pecado, que tenazmente ou constantemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diz comigo, carreira que nos está proposta. Diz comigo, carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Presta atenção. O autor aqui, presta bastante atenção, e Deus vai falar conosco muito. O autor aqui compara a vida cristã como uma maratona, como uma corrida. Entende? Ele compara com uma corrida, e nessa corrida há uma perspectiva de vencer. Quem não quer vencer? Tanto o autor aos Hebreus, quanto Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 24, 25, ele diz: correi de tal maneira que você alcance a vitória. E lá em 2 Timóteo, Paulo também diz: nós devemos correr segundo as normas, para que, eu estou parafraseando o texto, obviamente, para você entender, segundo as normas, para que você seja coroado e você possa subir no pódio. E aí então a gente vem para esse versículo primeiro, e o versículo começa com uma conjunção conclusiva, coordenada, presta atenção, que contém a conclusão do capítulo anterior, o capítulo 11. Ele está dizendo: assim sendo, desta forma, como está escrito no capítulo 11, é isso que ele está dizendo aqui. É uma conjunção conclusiva coordenada do capítulo anterior, da ideia anterior. Ele diz: olha, portanto, sendo assim, dessa forma, visto nós também temos uma nuvem de testemunha. Que testemunhas são essas? As testemunhas do capítulo 11. E quem são as testemunhas do capítulo 11? Os heróis da fé. De igual forma, os heróis da fé, que são testemunhas, são uma nuvem de testemunha. Presta atenção como a Bíblia é linda. Essa nuvem de testemunha, que é composta pelos nossos irmãos do Heróis da Fé, do capítulo 11, hoje no século 21. No século 21, tem grandes lições para nos ensinar. Diga comigo, os heróis da fé. Tem grandes lições para nos ensinar. Ou seja, as testemunhas de ontem nos encorajam a andar no caminho de Cristo hoje. E às vezes a gente não percebe isso. Eu vou repetir, as testemunhas de ontem, elas nos encorajam a andar no caminho de Cristo hoje. O que eu posso aprender aqui, pastora? Quais são as lições? Eu gosto da coisa pedagógica, para quando eu terminar você saber o que eu falei. Então, de maneira bem simples, bem prática, quais são as lições que eu aprendo com esse texto, em que o escritor está dizendo: vocês viram os nossos irmãos lá, vocês viram o que eles passaram, vocês viram o que eles viveram. Depois você lê o capítulo 11 na sua casa, e você vai perceber, queridos, você vai perceber quantas lições nós temos. O texto diz que eles foram cortados ao meio, morreram ao fio da espada, e não fizeram caso da própria vida. Não se distraíram, não perderam o foco. Eles sabiam que havia uma jornada, uma carreira, não é proposta. E eu acho incrível essa analogia do escritor de Hebreus, e tanto Paulo, tanto em Coríntios como lá, escrevendo para Timóteo, porque naquela época o atletismo era muito forte. Era muito forte o atletismo. Quando você vai para a Grécia,
Você vai para Roma, quando eu sou assim, toda porta que abre no conhecimento eu vou. Eu fiz até mitologia grega. Era muito forte o atletismo. E eu olhando para cá, para esse texto, quais são as lições que eu tenho aqui, pastora, que eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Então, você que gosta de anotar, o que é, pastora, que eu devo fazer para eu não perder o foco? E como esses irmãos que a vida não foram preciosas e eles não perderam a direção nessa corrida, nessa jornada para a eternidade. Primeira coisa, você precisa ter um modelo, um referencial. Você está numa conferência, mulheres que inspiram. Os heróis da fé do capítulo 11 são irmãos que nos inspiram. Vou repetir. Os heróis da fé do capítulo 11 são irmãos que nos inspiram. Nós precisamos ter um referencial, ter um modelo. O nosso primeiro modelo é Jesus. Ele é um modelo por excelência. Quando você pensar em voltar, quando você pensar em desistir, quando alguma coisa tentar te distrair, lembre que você tem um modelo por excelência. Jesus é o teu modelo. É por isso que os heróis da fé não desistiram. Deus era o modelo deles. E então a vida não era preciosa, mas vamos andar, porque eu tenho algumas coisas para falar para você. Segundo, eu e você como mulheres, nessa atualidade, nós precisamos ter um referencial de carne e osso, visível, apalpável na nossa vida. Precisamos ou não precisamos? Precisamos. Aí você pode falar assim, ai pastor, eu creio em Jesus, eu sei. Mas Jesus é Jesus, Ele é santo, claro, eu já sei disso. Você também precisa de pessoas que te inspiram. Você precisa de um referencial para que você olhar. E você olhar para pessoas que já venceram o que você está passando. Este tema é muito interessante, mulheres que inspiram. Por isso que eu gosto da carta de Tito, quando ele diz que as mais idosas, as experientes, ensinem as mais novas como se comportarem. Não é? Então olha para alguém que já venceu e pega essa pessoa como referencial. Eu quero olhar para a vida cristã como a irmã Teresa olha. Eu quero orar o tanto que a irmã Teresa. Isso é inveja. Inveja não, irmã. Inveja é você não querer que o outro tenha o que ele tem. É você achar que ela não merece ter o que ela tem, que o que ela tem devia ser meu. Isso é inveja. Referencial não. Ela é modelo de inspiração para mim. Se ela venceu, eu também posso vencer. Porque o Deus que habita nela, habita em mim. Eu vou orar como ela, eu vou jejuar. Eu vou ler Bíblia, eu vou participar de conferência. Eu vou lá para o vale fazer a missão transcultural. Eu não quero nem saber nada, vai me distrair. Você precisa de referencial palpável. Eu tenho na minha vida mulheres que eu olho para ela e eu digo, Deus, eu quero vencer como ela venceu. Eu tenho uma discipuladora da Igreja Batista, uma mulher extraordinária que me acompanha. E quando eu olho para aquela mulher, ela me inspira. Então eu e você precisamos de mulheres que nos inspiram. Ei, nessa jornada não dá para correr sozinha. Presta atenção, presta atenção. O neuromarketing, a neurociência voltada para a propaganda, para o marketing, diz que o nosso cérebro é programado por 8 P's. 8 P's. Então vamos lá, parto. O parto programa o seu cérebro. E se for natural, melhor ainda, porque o parto natural é o primeiro não que você diz para o teu filho. Resolva o seu problema, sai daí. Eu como psicóloga, como neuropsicóloga, trabalhei na maternidade com orientação pré-parto. E o meu incentivo vai ter filho? O meu foi parto normal. Parto normal. É o primeiro não. Isso é ciência, tá? Sai daí, resolva o seu problema. Primeira frustração. Então vamos lá, os P's que... Presta atenção para você não se distrair. Parto, pais, parentes, misericórdia. Propaganda. Por quê? Por que as propagandas são tão pesadas? Está transmitindo? Por que a Natura? Por quê? Vou falar o Boticário.
estão fazendo as propagandas que estão fazendo, para distrair, para você se distrair, e daqui a pouco você vai achar que essa promiscuidade, essa iniquidade está querendo te institucionalizar através da propaganda, e o teu cérebro é programado pela propaganda. Presta atenção, irmão. A propaganda muda a sua conexão cerebral. Você compra um sapato que você não precisa? Compra ou não compra? Compra, sim. Você compra roupa que você não precisa e às vezes você não tem dinheiro e paga parcelado. Porque a propaganda modela seu cérebro. Isso é sério. E a gente se distrai. Vamos lá. Programas de TV e internet. Seu cérebro é programado por programas de TV e internet. Para as mulheres, nem tanto. PlayStation. Ou coisa do cão. Eu já vi casamento acabando por causa de PlayStation. Porque o marido não sai do joguinho do PlayStation. Queima lá, Jesus, que trem. Não é? Professor e político, eu vou falar. Eu não conheço vocês mesmo. E talvez eu não vote nunca mais. Mas pelo menos eu falei. Por isso é que tem crente que vota na esquerda, que é a favor de aborto, legalização da droga, ideologia de gênero, casamento homoafetivo. O velocímetro, irmão. Porque o teu cérebro é programado por político. E professores. Presta atenção, não se distraia. Presta atenção que uma coisa é grave. Nossos filhos foram para a creche muito cedo. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Professores, tudo com ideologia antibíblica. Por isso que os ativistas focam nas crianças. Professores ativistas em sala de aula. Foca nas crianças. Porque Jesus, quando estava lá, e as crianças vieram até ele, presta atenção, não se distraia, você que é mãe. E os discípulos disseram, vamos tirar essas crianças porque elas estão incomodando. E Jesus, não. O que Jesus falou? Deixa vir a mim, por quê? Porque delas é o quê? O que essa ideologia está fazendo? Querendo tirar o reino do céu das nossas crianças e a gente não está percebendo porque nós estamos distraídos. Por isso que há pesadamente um investimento contra as nossas crianças. Deixa eu andar, senão não vou conseguir falar nem a metade. Padres e pastores, cuidado com o seu pastor. Tomara que ele seja o nome de Deus, porque se ele for falso profeta, ele vai mexer com a sua cabeça. Eu estava na aula do mestrado. E foi muito interessante. Estava um professor assim, bem polêmico, que ele está vivo aí ainda. Muito polêmico. E ele fez uma pergunta para a turma. Por que você está na igreja que você está? Aí chegou uma menina, ela falou assim, eu estou lá na igreja que eu estou por causa do meu pastor. E aí ele falou assim, pensava que você estava lá por causa de Jesus. Ela disse, não. Jesus eu encontro em qualquer igreja séria. Agora, pastor com o caráter do meu, só na minha igreja. E o professor calou a boca. Nosso cérebro é programado por padres e pastores. Fique numa igreja séria. Não se distraia. Eu vou falar. Não se distraia com um pregador de internet. Ele não te conhece. Se você morrer para fazer teu funeral, ele vem cobrar, tá? Ele não sabe quem você é. Agora, o teu pastor aqui do Vale da Bênção, que visita você, que põe a mão na sua cabeça, né, Hilda? Que ora por você. Quando você está sofrendo, dá aqui a mão, vou com você. Faz campanha, né, disso? De oração, faz corrente, faz propósito. Conexão cerebral. Cérebro é modelado por pastor e padre. Então você não se distraia. Cuidado aí, deixa eu correr. Pastora, mas que coisa. Pois é, nós precisamos
vamos, minha gente, não se distrair. E aí, você precisa ter um modelo de referência. Vamos andar mais um pouquinho. E aí você continua lendo o texto e ele diz assim, que você deve se livrar de tudo que te atrapalha nessa corrida. Diz lá o texto, não diz? Deixando para trás todo o peso e pecado. Então, se a vida cristã é uma corrida, uma jornada, uma trajetória, ele faz distinção entre essas duas coisas, peso e pecado. Abre bem teus ouvidos. Todo pecado é um peso, mas nem todo peso é um pecado. E você vai entender isso aqui. Não se distraia. Deixa de lado. Você já viu que você tem que ter um referencial, é Jesus. Um referencial que você pode conviver com ele, conversar com ele. Alguém que já venceu, que você ainda não venceu, para essa pessoa te motivar. E você tem que ficar esperto, porque é um meio de mudar a sua conexão cerebral. Presta atenção. E aí ele continua escrevendo, dizendo: deixa para trás tudo aquilo que te atrapalha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia todo dia. Corramos com perseverança essa carreira que está nos proposta. Pecado, você já sabe o que é. Martinha, aquilo que te faz errar o alvo. O que te faz errar o alvo é pecado. Olha para a sua irmã e fala assim: aquilo que te faz errar o alvo. Olha, fala para ela aí. É pecado. Pastora, mas eu não sei. Vai lá para Gálatas 5, que vai te dar uma listinha de pecado. Mas um pecado que é muito frequente no meu gospel é a idolatria. Tá doida, pastora? Doida? Idolatria. Porque se pecado é tudo aquilo que faz você errar o alvo, segura aí. Se você gasta mais tempo com seu marido do que com Deus, seu marido é sua idolatria. Se você gasta mais tempo com os teus filhos do que com Deus, seus filhos é tua idolatria. Se você gasta mais tempo na academia do que com Deus, sua academia é sua idolatria, o culto ao corpo. Se você gasta mais tempo na rede social do que na oração, a rede social é sua idolatria. E você está na monofobia. Vem, eu dou o meu cartãozinho para tratar de você. Não se distraia. Tudo aquilo que tira você da conexão, ó. Sinal da cruz, ó. Primeiro aqui, depois aqui. Tudo isso faz você se distrair. É pecado. Tem uma lista em Gálatas 5:20. Tem uma lista lá para você olhar. Não é a maledicência. Hoje eu ia falar uma coisa para você, presta atenção. Tem coisa pior do que mulher que fica murmurando, falando. O Salomão chega a falar que é melhor morar no puxadinho do que uma mulher encrencada. É ou não é? Murmuração é pecado. Maledicência é pecado. E nós mulheres somos vulneráveis. Somos ou não somos? Aí fui lá na igreja, lá no Vale da Bênção, lá na conferência, uma pastora doida lá, falando as coisas nada a ver. Se distraindo. Eu tenho dito a Deus: Senhor, tudo aquilo que atrapalhar a minha comunhão com o Senhor pode arrancar de mim. Ele já arrancou emprego, já arrancou dinheiro. Deus me proibiu de ganhar dinheiro, gente. Deus me proibiu de ganhar dinheiro. Porque estava virando idolatria na minha vida, a minha profissão estava vindo primeiro. Eu estou falando para você do que eu vivi. E Deus quer um relacionamento com você nessa carreira, dizendo: filha, mulher, minha filha, deixa para trás aquilo que te atrapalha. Se é pecado, olha, raiva, mágoa, ressentimento, idolatria, maledicência, murmuração. E tem uma lista: glutonaria. Ninguém fala disso, né? Comer exageradamente. Deixa isso para trás, porque você precisa avançar. A mentira, o orgulho, a inveja. Está rindo, irmã? Se identificou? Não é? E aí ele vai falando, e você sabe, depois você vai ver lá, a listinha, tem uma listinha lá para você ver. O ódio, né?
Desejo de vingar, manda fogo, Jesus, queima. Aí você vai até cantar assim, minha vitória tem sabor de mel, minha vingança tem sabor de mel. Pecado de alma, atrapalha o seu relacionamento. Você não tem um bom desempenho na sua corrida, na sua caminhada com Deus, porque o seu coração está tomado de ódio. Está ferido. E aí você fala, mas eu oro e Deus não responde. Responde mesmo, porque Isaías diz assim, que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, a tal ponto que Ele vira o rosto para não ouvir nossa voz. É sério. Então, isso atrapalha o meu desempenho, o seu desempenho na carreira. Deus tem tanto para revelar para você. Deus tem tanto para dar para você, mas o pecado está atrapalhando, e às vezes é um pecado de estimação. Pode falar, pastor, mas isso aqui você não toca não, viu? Faz até aniversário para o pecado, parabéns para o pecado. Toque nisso aqui não, eu já fui assim, gente. Eu tinha pecado de estimação, e Deus me pegou, me jogou na parede, chamou de lagartixa, pegou embaixo, e me transformou, aleluia! Para eu estar pregando aqui hoje, Ele teve que me levar para o centro cirúrgico. Porque Ele falou para mim, você vai. Falei, eu ficar viúva? Estou fora, eu vou pregar. Não é? Aí Ele diz assim, peso, diz comigo, peso. E eu disse para vocês assim que todo pecado é um peso, mas que nem todo peso obrigatoriamente é um pecado, percebe? E quais são os pesos que nos levam a distrair, que dificulta o nosso desempenho nessa carreira? Você já assistiu uma corrida de atletismo? Quem aqui já assistiu? Ou pela TV, ou... Você já viu algum atleta correr com mochila nas costas? Não? Você já viu algum atleta de atletismo aí correndo com mala? Ah, mas por quê? Por que ele não leva mochila nem peso? Obrigada. Por quê? Porque atrapalha o desempenho. Naquela época, lá na Grécia Antiga, lá em Roma, quando tinha corrida de atletismo, eles se despiam, presta atenção. Eles se despiam, eles tiravam a roupa, pode ler lá, pode pesquisar. Não é Google não, tá? O Google mente. Esse www.cielo.com, a maior biblioteca virtual. Eles tiravam a roupa, colocavam um estilo de tanga, e eles, oh Jesus, eles se despiam. Para ter bom desempenho na corrida, o que eles faziam? Tem gente que não pegou, só 3 pessoas e meia entendeu. Para ter um bom desempenho na corrida, eles se despiam. Deus te trouxe aqui para dizer assim, tira tudo, vai. Tira tudo. Tira essa roupa aí que não foi eu que te dei. Não estou falando dessa roupa aqui não. Tem coisa mais difícil do que a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero me desnudar diante do Senhor. E eu quero que diante de mim e o Senhor nada seja oculto. E além dele se despir, a história diz que eles passavam óleos. Eita Deus! Óleo no corpo, um óleo essencial, óleos finos, para ganhar velocidade. Despire óleo. A gente não tem velocidade na corrida porque a gente está cheio de máscara, cheio de coisa para camuflar e está faltando óleo em nós. E ele te traz aqui como mulher, diz, não se distrai não. Arranca tudo isso aí. Fica nu espiritualmente na minha presença. Deixa o óleo descer sobre o teu corpo e você terá velocidade como ninguém já teve. Está faltando o óleo. E aí a gente não tem um bom desempenho, a gente culpa Deus.
Ele te traz aqui para dizer, eu vou te encher de óleo, vou passar óleo em você. E não vai ter o que vai te impedir, nada vai mais te distrair. Pastora, quais são os tipos de peso presente na vida de uma mulher? Olha, eu lido com mulher no consultório, eu lido com mulher no gabinete pastoral, eu lido com mulher no aconselhamento, eu lido com mulher no discipulado. E os pesos que eu tenho percebido que as mulheres carregam e têm atrapalhado o desempenho nessa corrida proposta para mim e para você, eu vou falar alguns deles aqui, não é? E que nos leva à distração, na maioria das vezes é as adversidades da vida. Chega o problema lá na sua casa e você se distrai para resolver o problema e esquece que você tem o maior solucionador de problema que caminha com você do seu lado. E a gente esquece do que Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente até fala isso para os outros, mas quando a adversidade chega na nossa casa, a gente se distrai, isso é um peso. Às vezes o peso que eu e você carregamos é o desemprego que chegou lá e a gente acha que Deus é inconsequente, que para nos manter tem que ter o salário no final do mês. Faz muito tempo que eu estou sem salário. E o dia que Deus falou para mim, não te chamei para ganhar dinheiro. Eu disse, como é que eu vou comprar sapato? Como é que eu vou comprar bolsa? Bijuteria, porque eu gosto. E Deus diz para mim, porventura sou eu inconsequente para não dar para você o que você gosta? Porventura sou eu inconsequente para não suprir o desejo do teu coração? E a gente se distrai achando que nós não temos o Deus da provisão. Oh meu Deus, Deus te traz aqui para te dizer que Ele vai prover o que você precisa. Não se preocupe com a crise pós-pandemia. Não se preocupe com a crise da guerra. A inflação está disparada, mas o teu Deus é dono do ouro e da prata. Provisão para Ele não é problema. Se você se distrair com essa preocupação, você não vai ter tempo para orar, você não vai ter tempo para ler Bíblia, você vai ficar cansado, você vai perder energia, você vai vir no culto e não vai se entregar, você não vai se desnudar, não tem como passar óleo sobre você, e você vai perder o desempenho. E papai tem muita coisa para te dar. Papai quer que você sobe no pódio e quer colocar uma coroa na sua cabeça. Não é de louro não, é uma coroa de glória. Não é o que mais, pastora, que nós temos aí como peso? O luto. Nesses 2 anos de pandemia, eu só atendi luto no consultório. Só luto. Não atendi outra coisa, luto. Ah, pastora, a gente não tem que sofrer? Claro que sofre. A gente bem gosta assim. Não, irmão. Você vai encontrar com o seu querido na eternidade. Uma hora que a morte chega na tua família, é ou não é? É. Aí você chora todas as pitangas que você não chorou. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Abre bem teus ouvidos. O luto bem elaborado são 2 anos. Se alguém disser para você que um luto bem elaborado é antes de 2 anos, está mentindo. Porque são 5 fases o luto. São 5 fases. Que eu não vou trabalhar aqui. Mas pode se tornar um peso se você não tiver a certeza de que você vai encontrar o seu ente querido lá na eternidade. Chora sim o seu morto. Vai lá, cumpre o ritual de perda, de separação que o Covid roubou de nós. Mas não deixa que o luto venha te distrair da sua comunhão e da jornada que você está percorrendo. Que mais, pastora, que pode me distrair? Que mais, pastora, que pode fazer aí com que eu perca essa velocidade na competição? Nós, mulheres, temos a miserável atitude de comparar. Você compara. Compara ou não compara? Compara. Aí o louvor de ontem foi melhor do que o de hoje. A live do pastor não sei aonde foi melhor do que a mensagem do meu pastor. Aquela irmã, aquele... olha aqui para mim. Tem coisa pior do que quando você era lá na sua casa solteiro e a sua mãe olhava para você e falava assim: você tem que ser como seu irmão, que só tira nota boa na escola.
Não é? Por que você não é igual fulano? Comparação. Abre aqui os seus ouvidos. E às vezes você faz comparação de você com outra pessoa. E você olha para você, não como outro, como referencial. E você fala, mas eu queria ser igual a Hilda. Cheia, né? Mas não é porque você tenha como referencial, mas como comparação. E aí se torna um peso para mim. E aí isso me distrai na minha jornada. Porque ter como referencial é outro, mas se comparar, entende? E quantas mulheres estão sofrendo pela comparação? Presta atenção. Comparação é um peso, por quê, pastora? Porque atrapalha o meu desempenho nessa jornada, nessa corrida proposta. Porque quando há comparação, 3 coisas negativas acontecem. Ou você fica orgulhoso porque você se sentiu melhor. Ou você se sente rejeitado porque você é pior. Ou você se vitimiza, inferioriza, dizendo, nunca vou conseguir ser igual. E você se distrai, não se compara não. Você é única. Deus te fez do jeitinho que você fez, que esse temperamento louco que você tem aí, foi Deus que fez. Deixa eu contar uma coisa para você. Por muito tempo eu orava. Eu dizia assim, Deus, eu quero ser igual meu marido. Meu marido é um lorde, não é? Todo refinado. Oh, meu amado, paz do Senhor. Esse lugar aqui é muito tímido. Não dá para você preparar um lugar melhor? Eu digo assim, você for arrumar essa porcaria desse lugar aqui? Não é assim que eu pedi, não. Ele não é um ordem. E por muito tempo, presta atenção, estou falando de comparação que se torna um peso e atrapalha o seu desempenho nessa carreira. Eu orava e dizia assim, Deus, me muda. Me muda, Deus. Eu não quero ser assim. Eu quero ser igual ao meu esposo. Eu quero ter essa calma, essa tranquilidade, essa fineza. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ser assim refinado. Eu quero ser uma dama, uma lady. Quero ser chique. Me comparando. Um dia eu cheguei atrasado num culto de mulheres, sentei no último banco. Eu estava vindo da faculdade, sentei no último banco. E tinha uma pastora pregando, mulher nunca tinha me visto. Nunca tinha me visto. Eu estou falando de coisas que atrapalham. E nós mulheres cultivamos. Que a comparação é um peso. Em vez de você ganhar velocidade, você retrocede. E eu entrei, sentei. E ela saiu daqui e foi lá onde eu estava. Colocou a mão na minha cabeça, ainda bem que ela tirou o microfone. E falou assim, se eu quisesse você de outra forma, eu teria feito. Para de pedir para eu mudar o seu temperamento. Eu não engano quando faço alguém. Ai, que vergonha. Eu falei, então o Senhor me fez para ser assim, amém. Percebe? Não se compara não. Você é exclusiva de Deus. Se você se comparar, você pode perder velocidade. Que mais, pastora, que eu posso aí atrapalhar esse desempenho? Orgulho próprio. Eu tenho orgulho próprio. Irmão, seu orgulho próprio não serve para nada. Pega o seu orgulho próprio, joga no lixo e deixa Deus governar sua vida. Se precisar voltar, volte. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar recomeçar, recomece. Se precisar ir lá se humilhar porque você fez alguma coisa que não devia, faça. Eu ouço mulheres falando assim, você acha que eu vou me rebaixar? Você acha que eu vou fazer isso? Eu não. Aí eu digo, então perca a velocidade. Perca de desfrutar aquilo que Deus tem para você. Porque quantas vezes nós mães, presta atenção no que eu vou lhe dizer, por causa de orgulho próprio, nós ferimos nossos filhos. É ou não é? É. Minha filha tinha 8 aninhos. E um dia eu corrigi ela muito dura. E quando eu saí, o Espírito Santo disse para mim, volta lá e pede perdão para ela. Porque você feriu o coração dela. E ela é minha filha. Eu tinha 8 anos. E eu voltei. Eu estou falando de orgulho próprio. A gente se distrai tentando defender a gente. Ô amada,
você já tem quem faz a sua defesa. Porque toda vez que alguém se levanta contra uma mulher nos evangelhos, você vê Jesus se levantando para fazer a defesa das mulheres. Quando chegaram com uma prostituta lá, não é? Vamos apedrejar. E ele fica na dele, diz: ninguém tem pecado aí, manda pedra. Vazou, todo mundo virou gás. Quando a Maria lá em Betânia está ungindo os pés de Jesus, presta atenção. Eu estou falando, presta atenção. Eu estou falando de orgulho próprio. Não precisa você se defender porque você é. Entende? E aí o fariseu, porque toda igreja tem fariseu, na minha tem um monte. Falei, podia, ai que desperdício. Por que não pega isso aí, vende e dá para os pobres o dinheiro? O Judas estava de olho no dinheiro. E aí Jesus é demais, gente. Ele fala assim: ah, é? Eu cheguei aqui e vocês não me honraram como devia. O que ela está fazendo hoje, por onde o evangelho for pregado, farão menção dela. Então, não precisa você se defender. Pega seu orgulho, se tiver que voltar, volta. Se tiver que pedir perdão para sua pastora, peça. Se tiver que pedir perdão para o seu pastor, se tiver que pedir perdão para sua nora, para sua sogra, para a pessoa que você feriu. E isso pode ser um peso, seu orgulho próprio. Deus quer te dar velocidade nessa caminhada. Não carregue peso. Por quê, pastora? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E um dia uma adolescente chegou e me falou: tia, eu falei: oi, eu descobri uma coisa. Eu falei: o que é que você descobriu? Eu estava lendo a Bíblia, tia. Lá na minha igreja. Eu falei: e o que aconteceu que você estava lendo a Bíblia? Eu descobri, tia, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Então, tia, eu descobri que para ir para o céu tem que ser mais ou menos filho de Ana. E eu fiquei ouvindo o adolescente olhando para minha cara e eu: e daí? Então, tia, esse texto faz uma conexão com Hebreus 12. Porque se for filho indiana para ir para o céu, porque o caminho é apertado e a porta é estreita, se eu levar bagagem vai atrapalhar o da frente e o de trás. Porque pensa bem, tia, desse jeito. Ó Deus revelando o mistério para o adolescente. E o cara ministrando para mim, de 14 anos. Pensa bem, tia, nós estamos numa fila para ir para o céu, a porta é estreita. E se eu tiver com mochila nas costas da tua frente, eu atrapalho você, tia. E se eu estiver atrás de você e você estiver com mochila, vai atrapalhar a mim. Por isso que o escritor de Hebreus diz: deixa o peso para não atrapalhar a corrida. E muitas vezes o nosso orgulho próprio é tão grande que a gente não senta para ouvir Deus falar com a gente através de uma criança, de um adolescente. Eu disse para ele: põe a mão na minha cabeça aí que eu preciso converter. Ele faz apelo. Orgulho próprio pode ser um peso para você. O que mais, pastora, que pode ser um peso para você nessa caminhada? Não é? Nós mulheres carregamos muitas vezes o nosso passado. Diz comigo assim, passado. Passado é um peso, sabia? Se você não der um novo significado para o seu passado, ele pode te atormentar a vida inteira e você não viver a plenitude de Deus que Ele tem para você aqui na terra. E nessa corrida você não vai ter desempenho e você não vai alcançar o que Deus tem para você. Presta atenção no que eu vou lhes dizer. Você precisa ressignificar, reeditar, dar um novo conceito para o seu passado. Porque o meu cérebro, o seu cérebro, não tem um dispositivo aqui para diferenciar passado de presente. Não existe. A neurociência deixa isso muito claro. Então, se algo ruim aconteceu, nocivo no passado, na minha vida, e eu não perdoei, eu não ressignifiquei, quando eu me lembro, o meu cérebro vive a dor como se tivesse acontecendo naquele momento. Por isso que o perdão é necessário na nossa caminhada. O seu passado pode ser um peso e você está perdendo velocidade na sua caminhada porque você está carregando esse lixo com você. Deus pegou o seu passado, jogou no profundo mar e colocou uma placa: proibido pescar. Não pega de volta, não. Ai, pastor, isso é bíblico. Vou te falar. Lembra de Mical? Lembra de Mical? 2 Samuel 6. Davi era apaixonado por ela, gente. Apaixonado. Um dia ele sentiu saudade e falou: vai buscar Mical.
Você já pensou bater palma na sua porta, tocar a campanha, sei lá, o interfone, e falar: o que é? O rei mandou vir buscar você. Todo mundo que é com cara rico vai buscar a gente. Você sonha com o príncipe encantado. Só que ultimamente só está vindo o cavalo. E olha lá, nem o cavalo está vindo. Pois é, Davi disse: vai buscar Mical. Eu estou falando de passado que é peso. Passado não resolvido é peso. Você perde velocidade na sua caminhada. E ele traz a Mical e coloca lá na casa dele no palácio. Ô, gente, Davi, o Davi mandou buscar. Ele já tinha outras, mas a paixão da vida dele era Mical. Põe no palácio. E ele diz: agora eu vou buscar a arca. Presta atenção. Eu estou falando que passado não resolvido é um peso. E você não desfruta do que Deus tem para você, porque você está recarregando esse passado e você não ganha velocidade da sua caminhada. E aí o Davi manda buscar a arca. Você conhece o texto? E o Davi era extravagante na adoração. Eu fico somando os boi que o cara matava, velho. Matava muito boi para adorar. E dançava, e mata boi, e para, e oferece sacrifício, e bailava, porque ele era extravagante. E a Mical na janela. Quanta irmã na janela, né? Não resolve o passado, fica olhando os outros. Segura aí. E lá vem o rei. Aí ele diz assim: agora eu vou lá em casa. Pode ler aí. Isso dói na minha alma. Isso dói na minha alma. Eu vou lá em casa abençoar a minha família. Pode ler aí, 2 Samuel 6, pode ler. Agora eu vou lá em casa e vou proferir uma bênção para minha família. E o Davi entra. E como Mical estava carregando o peso do passado dela, ela diz: bonito para sua cara, né, rei? Está aí, estou parafraseando. Você não tem vergonha de dançar com os empregados? Mulheres que estão aqui comigo, pelo amor de Deus, resolva o seu passado. Peça para Jesus tirar isso de você, porque Ele já te perdoou. O sangue vestido na cruz do Calvário. O problema seu não é com Deus, o problema seu é com você, que você não desliga do seu passado. E ela disse isso para o rei: deixa eu dizer uma coisa para você, pessoa com passado não resolvido, até a adoração do outro incomoda. Isso me dói na alma. Eu vou repetir. Pessoas com passado não resolvido, até a adoração verdadeira de alguém incomoda. Deus te traz aqui nesta noite para dizer para você: você não precisa carregar peso. Ah, pastora, o que mais? Vou te dar outro exemplo bíblico. Eu lido com gente e me dói na alma quando eu vejo alguém carregando algo que ele não precisa carregar, perdendo desempenho e velocidade na caminhada aqui. Eu sei que a vida cristã é uma batalha constante, mas eu também sei que Ele veio para dar vida e vida com abundância. As adversidades existem, mas Ele aqui conosco, nós vamos vencendo de glória em glória, de vitória em vitória. Vou te dar outro exemplo, 2 Samuel capítulo 9. Naquele dia, Saul morre, Jonatas morre, e o mensageiro vem trazer a notícia. E a babá, com aquela criança no colo, sai correndo. Você sabe da história, acontece um acidente e ele fica deficiente, mobilidade reduzida. Tempo passa. Davi um dia: há porventura alguém da família de Jonatas que eu possa honrar? E alguém disse: há. E alguém com um passado não resolvido, carregando o peso, quase estraga a bênção. E o rei manda uma comitiva para buscar alguém que o passado era um peso.
E quando a pessoa chega e fala, o rei mandou te buscar. E olha o que ele diz, uma pessoa com o passado não resolvido, que se torna um peso, olha como ela se vê. Porventura o rei se interessar por um cão morto, como eu? Está aí. Quando a gente não resolve esse peso, nós olhamos para nós. Mefibosete olhou para ele e diz, eu sou um cão morto. Por que um rei vai se interessar com alguém como eu? Ele já estava no pior do pior, do pior, do pior, do pior, do pior, que era Lodebar. O lugar que ninguém queria morar. Sou eu um cão morto. E às vezes você olha para você porque o teu passado não está resolvido como mulher. E Deus está dizendo, tem um pódio para você. Deixa isso para trás que eu já resolvi, eu já te perdoei. Ei, a proposta de Davi para Mefibosete eram 3 propostas que iam mudar a vida dele. E Deus está oferecendo para você essas propostas. Vem para a cidade do rei. Vem para a casa do rei. Vem para a mesa do rei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a proposta de Davi para Mefibosete, não importa quem você é, se o teu passado é um peso, se mobilidade reduzida para você, se deficiência é um peso, eu estou trazendo para minha cidade, para minha casa, para minha mesa, e deixa eu lhe dizer, quando eu e você sentamos à mesa do rei, a deficiência desaparece, porque na mesa do rei só se vê daqui para cima. E nesta noite Ele está te convidando, deixa o peso para trás, que eu quero que você se assenta na minha mesa e as tuas deficiências vão desaparecer. Aquilo que é peso para você não é problema para mim. Aquilo que é peso para você desaparece quando você está comigo. Ei, eu quero que você corra, tem uma carreira proposta para você. Olha para o autor e consumador da tua fé e não pare de correr para você ganhar essa trajetória proposta. Eu estou terminando. Pastora, Deus te traz aqui. Às vezes o teu peso é a vergonha, a culpa. Eu estava um dia na igreja atendendo, alguém disse, tem um telefone urgente para você. E eu atendi. E era uma menina que carregava uma vergonha por um abuso. E teve todo um processo de cura. Às vezes o seu peso é o segredo do abuso que você sofreu e você não conta para ninguém. E Deus nessa noite quer sarar você. Pastora, como é que eu venço essa corrida? Eu, uma mulher em conexão com o mundo, uma mulher que veio assistir a conferência aí, mulheres que inspiram. Você vai conseguir vencer com perseverança e determinação. Diga comigo, perseverança e determinação. Um maratonista sabe que milésimos de segundo faz toda a diferença para ganhar, para chegar à vitória. Sabia? Abra teus ouvidos. O atleta não ganha no dia da competição. Abra bem teus ouvidos. O atleta ganha competição no treino. É o treino que garante o atleta que ele vai vencer o dia da competição. Olha o mistério. É o treino, vou repetir. Perseverança e determinação. É a determinação e a perseverança do atleta no treino. E um atleta profissional chegar a treinar de 12 a 14 horas. Eu lembro quando conheci meu genro, ele é músico, ele é maestro. E aí ele cantava na orquestra filarmônica da Polônia. E um dia ele disse para mim que ele não tinha tempo para namorar, porque ele treinava de 12 a 14 horas por dia. O desempenho você adquire no treino. Fala comigo assim, ó, o desempenho eu adquiro no treino. Abra teus ouvidos. E o treino é feito. Quando o técnico é bom, o técnico faz o treino sem plateia. Vou repetir. Quando o técnico é bom, ele põe a equipe para treinar com um estádio vazio de portão fechado, para ninguém ver. Você já está entendendo o mistério?
Você ganha a batalha no seu treino, no seu quartinho, lembra? Vá para o teu quarto, fecha a porta. Ó o treino aqui, ó. Ó o treino aqui, ó. Por que a gente está perdendo batalha? Por que a gente está perdendo velocidade? Porque os crentes da atualidade, as mulheres, não treinam como a geração da minha mãe treinava no joelho. Minha mãe levanta todo dia 5 horas da manhã para orar. Vai fazer 81 anos agora. É treino, é oração, não tem plateia, não tem aplauso, ninguém está vendo, ninguém está assistindo, mas a eternidade está registrando o teu treino. No 1984, uma maratona de atletismo, ninguém lembra o nome da ganhadora, mas marcou a história, Gabriela Anderson, lembra? Ela chegou 20 minutos atrasada. A plateia não saiu. E quando ela chegou, já havia uma equipe de paramédicos para socorrer. Porque ela foi caindo, cambaleando de tanto que era cãibra, de tanto que era dor. Mas ela dizia assim, eu vou chegar no pódio. Quem assistiu isso? Pode pesquisar lá. E a plateia ficou atônita, parada, vendo aquela menina cambaleando, doendo, cãibras. E quando ela chegou lá, ela marcou a história do atletismo. Deixa eu dizer para você, querida, vai ter dor no treino, vai ter cãibra, vai ter lágrima, vai ter suor. Mas se você quer adquirir resistência, você não vai para o restaurante, você vai para a academia. E quando você vai para a academia, no outro dia você vai sentir dor. Porque sabe o que acontece com o exercício? Ele rompe partículas musculares para ter espaço para o músculo crescer. Se está doendo é porque tem crescimento para você. Está doendo, pastor? Você está crescendo. Está doendo, pastora? Tem cãibra. É só mais um pouquinho, filha. O pódio já está posto. A coroa já está pronta. Está doendo, pastora? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não desista de treinar. Não desista do velocímetro. Vá para a palavra, vá para a oração, vá para o jejum. Vá para a comunhão com Ele, que não tem capeta que você não vai vencer. Vamos voltar a esta prática de treino, de perseverança. Sozinha muitas vezes, mas o céu está registrando. Eu sempre digo que uma mulher que ora, que treina, quando ela dobra os joelhos, a eternidade para. Minha filha dobrou o joelho, está treinando. Queridas, nós precisamos voltar a treinar. Eu vou parar por aqui. Preste atenção. Você conhece Usain Bolt, não conhece? O maior medalhista de atletismo? Quem conhece? Parou agora. E Usain Bolt, quando começou a correr, presta atenção. Estou terminando. Quando ele começou a correr, o treinador chegou nele e falou assim, Usain Bolt, você nunca vai ganhar uma corrida. Nunca. E ele falou, por quê? Porque você é desengonçado, cara. Olha o tamanho das suas pernas. Você é péssimo na largada. Você nunca vai vencer uma corrida. Pode pesquisar, está lá na biografia dele. Você nunca vai ganhar, cara. Você é péssimo, você não sabe largar. Você sabe o que Usain Bolt fez? Trocou o treinador. Cuidado com o que você está ouvindo, viu? A neurociência diz que 30 minutos de conversa com alguém nocivo muda a sua conexão cerebral. 30 minutos de conversa. As 5 pessoas que você convive pode determinar o seu futuro. Cuidado com o peso que você carrega. Se você ler a biografia dele, ele mudou o treinador. E o treinador que começou olhou para ele e falou assim, Usain Bolt, cara, você é péssimo. Você é péssimo para largar. Mas tem uma coisa. Da metade da corrida para frente, você não corre, você voa. Eu vou repetir. Está difícil a largada, né? Mas da metade da corrida para frente você vai voar. Não se impressione como as pessoas começam. Se impressiona como elas terminam. Porque da metade da corrida para frente você vai voar. Fecha os teus olhos, eu vou parar aqui, meu tempo acabou.
Tinha muita coisa para falar, mas vou parar aqui. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Esse treino é que vai te dar musculatura, músculo emocional, para você vencer essa corrida e chegar e subir lá no pódio. Não desiste não. Tem cãibra, tem dor, tem lágrimas. Às vezes até o treino é solitário. Mas quem te chamou, quem te chamou, quem te chamou, vai te dar condição. Cabeça curvada, olhos fechados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por eu ter um genro polonês, eu conheço um pouco da cultura da Polônia. E a Polônia é um país extremamente musical. Presta atenção, com os olhos fechados, a sua cabeça curvada. É um país extremamente musical. Aliás, é a terra do Chopin. E aconteceu um episódio lá, isso é fato. Haveria um concerto na cidade, um grande concerto. E o sonho de toda mãe lá é que um filho seja pianista. E aquela mãe pegou o menino e disse: filho, Pandarevski virá à nossa cidade. E eu quero te levar para assistir o concerto. E então ela pega aquele menino pequeno e vai. E lá tem grandes teatros, grandes salões de evento. Em todas as cidades, sempre há um teatro para os concertos, para as apresentações musicais. E ela estava sentada ali, ela viu uma amiga. E a amiga chamou, ela disse para o filhinho: fica sentado aqui, a mamãe vai ali conversar. E a mamãe já volta. E lá, sempre antes de começar o concerto musical, eles sinalizam apagando e acendendo as luzes. Na terceira vez que a luz apaga, quando ela acender, as cortinas do palco vão ser abertas. E aí começa o concerto. A luz apagou pela primeira amiga, eu preciso voltar, porque eu deixei meu filho lá e vai começar o concerto. E quando aquela mãe volta, o menino não estava sentado onde ela havia deixado. Ele saiu. E ela foi tomada de uma irritação, dizendo: ele vai ver o que eu vou fazer com ele a hora que eu encontrá-lo. Ele vai ver só. Ele não poderia sair daqui, ele não poderia. E de repente as cortinas se abrem. E naquele belíssimo, isso é fato, isso não é ilustração, isso é fato. E naquele belíssimo piano com cauda, na banqueta do piano, estava sentada aquela criança tocando uma música infantil, que traduzida para a língua portuguesa é: brilha, estrelinha, brilha. Aquela mãe se encolhe na poltrona e diz: ai, que vergonha, ai, que vergonha. Tomara que ninguém descubra que é meu filho. Tomara que ninguém saiba que é da minha família. Ei! Às vezes o peso está tanto que você está querendo esconder. E aquele menininho tocando, e aí entra o grande maestro, senta ao lado daquele menino, coloca a mão por detrás da criança e sussurra no ouvido da criança: não pare, continue, não pare, continue, não pare, continue. Diz a história que nunca aconteceu tamanho concerto musical. E o que era para ser uma vergonha para aquela mãe foi ovacionado no final do concerto. Se eu dizer uma coisa para você, o maestro da sua vida está aqui nesta noite, passeando no nosso meio e dizendo para você que não vai ser uma vergonha, não vai ser um vexame, você não será exposta. Não, não, a carreira proposta é para você chegar no pódio. E aquilo que era para ser uma vergonha, Ele vai transformar num espetáculo de glória. E Ele está dizendo para você no seu ouvido nesta noite: ei, não pare, continue, não pare, continue, não pare, continue, não pare, continue. Eu vou fortalecer os teus pés cansados, os teus joelhos trôpegos. Ei, eu te chamei para uma grande obra. Não pare na carreira proposta. Não pare, continue, não pare, continue. Não pare, continue. Não pare. Deus falou com você, falou. Sai daí, corre aqui que eu quero orar com você. Sai daí, corre aqui no altar. Eu quero orar com você, está pesado demais, pastora.
Eu não sei qual é o peso. Enquanto a Hilda vai cantar ali com o ministério de louvor, se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se renda ao altar. Está pesado demais, pastor. Pode falar. Pode falar. Treina, vai. Treina, treina, treina com o autor. Treina, treina, vai. Aleluia. Quem sabe você deseja que ninguém sabe. Talvez você está dizendo, tomara que ninguém saiba. Oh, papai, isso mesmo, se renda no altar. Diga para ele. Diga para ele, vai. Diga para ele, diga para ele. Aleluia. Diga para ele. Tenta cãibra, pastora, dor, suor, lágrimas, solidão. Mas continua no treino, você vai ganhar resistência. Você vai cruzar a linha de chegada. Vai, 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 continua. Oh, aleluia. 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 O rei está aqui. Aleluia. Oh, abre o teu coração, rasga a tua alma, o teu coração diante dele. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, libera unção de cura. Libera unção de cura sobre essas mulheres. Libera unção de cura, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus tem cura para você. Tem um pódio para você. Ele tem um pódio para você. Oh, aleluia. Casa, Pai, em tua casa, aleluia. Pai, há um lugar pra oh, aleluia. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Perdoado, o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. tu és por Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Perdoado, perdoado, perdoado. Aleluia. Tu és por mim até o fim. Eu sou que escolhido, 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 perdoado. Eu sou que dizes que Oh, aleluia. tu és por mim até o fim. Eu sou que dizes Aleluia. eu sou que dizes que eu sou. Libertar, livre enfim será. Sou filho, Ser filha de Deus. sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar Tem um lugar para você. sim, eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho
para você. Você é filha. Você é filha. Você é filha. Você é filha. Aleluia. Cabeça curvada. Coloca a mão assim na região do seu coração. Vai. Pai querido. Oh, Pai querido, o Senhor é maravilhoso e nos surpreende. Nós queremos te louvar nesta noite, por este encontro maravilhoso. As tuas filhas estão aqui no altar se rendendo, dizendo ao Senhor que elas querem correr essa carreira proposta, que elas querem ganhar velocidade, que elas querem melhorar o desempenho, elas querem subir no pódio, receber a coroa. Pai, eu sei que o Senhor dará isso a elas. Eu creio, Pai, eu creio que nesta noite há o antes e o depois. Eu creio, Senhor. Por isso eu apresento cada uma das minhas irmãs diante de Ti agora. Abraça-os nesta hora. Pega as tuas filhas no colo. Pega as tuas filhas no colo. Senhor, às vezes as câimbras, as dores, às vezes o cansaço, as lágrimas, o treino solitário. Mas o Senhor é com elas. Em nome de Jesus. Eu quero ler o verso 3 para vocês. O verso 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e para que a vossa alma não venha desmaiar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O escritor está dizendo assim: eu quero que você considere, mas considere com atenção, que Jesus já suportou a oposição dos pecadores. E Ele pegou aquela oposição e trouxe para si. E sabe por que Ele trouxe para si? Para que você não se canse. Desmaiar significa desfalecer. E para que você não desfaleça. Porque o que tinha que enfrentar, Ele já enfrentou no seu lugar. Amém? Você pode aplaudir ao Cordeiro? Aleluia.